Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, o pastor Francisco Miranda do Teologia 24 Horas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2022. O objetivo dessa aula mestre, meu irmão, minha irmã, é auxiliar você como professor da maior escola do mundo no planejamento da sua aula, tirar suas dúvidas pedagógicas, didáticas e, é claro, principalmente as suas dúvidas teológicas. Mas antes, não menos importante, se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, a deixar aí o seu like, ativar o seu sininho de notificações, porque fazendo assim você vai ficar sabendo de tudo o que acontece por aqui. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre Betel Dominical. Se você estiver interessado, meu irmão, se você estiver interessada, minha irmã, em participar de uma jornada teológica comigo, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, então eu peço você, faça sua assinatura Teologia 24 Horas e tenha acesso ilimitado à minha mentoria teológica através do conteúdo dos módulos. São mais de 30 módulos do nosso curso de Teologia Sistemática, desde os níveis iniciais, intermediários e avançado pelo IB, Instituto Bíblico Internacional, nosso Instituto Teológico, através da nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, profissional e principalmente ministerial, mais conhecida como Teologia 24 Horas. Com a sua assinatura ativa, você vai ter acesso a conteúdos complementares dessa aula, acesso ilimitado à nossa biblioteca virtual, que a cada dia está crescendo, e como também o nosso plano de aula, para que você possa fazer o download e já usar nessa aula para esse próximo domingo. Através do teologia24horas.com.br, tá? A sua experiência, eu posso garantir para você, de alta aprendizagem, vai ser muito mais fácil, intuitiva e, é claro, principalmente interativa. E o melhor de tudo, viu? Aonde você estiver, a hora e quando quiser, e acredite, no seu tempo e no seu ritmo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre Betel Dominical desse primeiro trimestre de 2022, tá? Da nossa editora Betel, que traz, através da Betel Dominical, essa revista para adultos e nos apresenta essa seguinte temática, né? Sobre a vida de Ezequiel, o profeta, com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Então nós estamos na aula de número 3 e nessa aula de número 3, tá, nós vamos estar estudando aí sobre Ezequiel, o Atalaia, sobre a casa de Israel. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, onde quer que você esteja, tá bom? Obrigado pelo carinho, você que já tem, tá, já se inscreveu no nosso canal, já está aí fazendo os seus comentários aqui abaixo, tá? Fique à vontade de colocar aqui abaixo as suas dúvidas, os seus questionamentos, tá? Eu vou ter o prazer de estar lhe respondendo. Você que é assinante do Teologia 24 Horas, participa aqui acima, ó, nessa bolinha azul, do nosso fórum de discussão, tá? Onde, tá, com os demais alunos, nós, tá, podemos estar aprendendo cada dia mais. Seja aqui no YouTube, seja dentro do Teologia 24 Horas. Tá? Para você que é assinante, aqui abaixo, tá, essa aula, tá, tem aí o conteúdo complementar, além da aula, conteúdos complementares, dicas de livros sobre esse assunto, como também um plano de aula, aqui abaixo, tá bom? Então, olha só, Atalaia, tá, é a palavra-chave dessa aula de hoje. Ezequiel, o Atalaia sobre a casa de Israel. É a lição de número 3. E o que é Atalaia, pastor Francisco Miranda? Boa pergunta, boa pergunta. Atalaia significa sentinela ou vigia. Deus chamou Ezequiel de Atalaia, tá? Ou sentinela do povo de Israel. Quando o Atalaia se conscientiza, meu irmão, minha irmã, da sua responsabilidade e age com diligência, tá? Ele não perde o seu alvo, o seu objetivo. Ele se torna assertivo. Mas o que fazia um atalaia no Antigo Testamento? Pois bem, o atalaia era aquela pessoa que ficava, tá, de sentinela na cidade para avisar do perigo. Como as cidades naquela época, a maioria delas eram cidades muradas, em cima daqueles muros tinha as torres de vigília. E o atalaia ficava nesse ponto alto, tá, que dava a ele a visibilidade, né? Ou seja, sobre os muros, sobre as torres,
e ali então, tá, os inimigos não podiam chegar de surpresa e apanhar a cidade ali, tá, a cidade ser surpreendida. Por quê? Porque a função do atalaia, do sentinela, era ao ver, porque ele tinha uma visão de longo alcance, uma visão privilegiada dos demais que estavam na cidade. Então, ao ver, tá, a aproximação do perigo, então o atalaia ele estaria, né, na responsabilidade, atento no seu turno, no seu trabalho, tá, porque a segurança da cidade dependia dele. Então, se não visse um inimigo, tá, a tempo, a cidade não teria chance de se preparar para se defender, e assim ela seria destruída. Não avisar do perigo, tá, era uma traição, digno de morte. Você vai ver lá em Ezequiel 33, verso 6. E aí, a atalaia de Deus, como é que você, meu irmão, você, minha irmã, como sentinela dessa geração, tá, que você hoje, será que eu e você estamos, tá, numa posição certa? Estamos tendo visão privilegiada da circunstância e das situações, e será que eu, você, nós estamos alertando a nossa família, os nossos amigos, a nossa membresia? Será que eu e você, como sentinelas, como atalaias do século 21, será que nós estamos cumprindo acertadamente, assertivamente a nossa função? Será que nós estamos sendo responsáveis ou irresponsáveis? E aí, atalaia de Deus, me diga aí. Deus disse que Ezequiel era um atalaia. Por quê? Porque ele tinha a missão de avisar o povo do perigo que eles estavam vivendo. Eles precisavam se arrepender para serem salvos do castigo de Deus. Ezequiel, como profeta, como sentinela, como atalaia de Deus, tinha o dever, meu irmão, minha irmã, de entregar essa mensagem. Se ele não fizesse, ele também seria culpado pelo castigo dos pecadores, do seu povo. Ele seria conivente, porque não lhes deu a chance para o arrependimento, viu? O cristão também precisa ficar, tá, de sentinela, tá, de atalaia, de vigia. Jesus deu a todos os seus discípulos a missão de anunciar a salvação a todos os povos. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é boas novas. E o que isso significa? Então tem uma má notícia, tem notícias, né, más, em que o mundo está sendo bombardeado todos os dias. E eu e você temos as boas notícias, as boas novas de salvação. E como atalaias de hoje, como que eu e você, meu irmão, nós estamos, minha irmã, vivenciando esses dias. Podemos ser atalaias, chamando as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, à fé genuína em Cristo Jesus. A salvação de Jesus não é algo que podemos, meu irmão, minha irmã, guardar somente para nós. Outras pessoas precisam ouvir o evangelho para que elas tenham a oportunidade de se arrependerem e serem salvas. Ser atalaia é uma grande responsabilidade. Nós não podemos ser irresponsáveis diante da missão que nos foi nos dada. Para fazer o trabalho bem, precisamos ficar atentos ao que Deus tem a falar em nós e através de nós, orando, lendo a Bíblia. Então, nosso ponto de partida para tratarmos sobre essa temática, tá? Devemos anunciar a salvação e o juízo vindouro, viu? E o tópico 1 dessa lição de número 3, o tópico 1, mas antes de nós lermos o tópico 1, já que nós entendemos qual é a lição, tá? 3, o texto áureo é Ezequiel 3:17, filho do homem, eu te dei, tá? Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. É o texto áureo, né, da lição de hoje. A verdade aplicada, cada cristão é enviado ao mundo para anunciar, no poder do Espírito Santo, tanto a salvação como o juízo vindouro. Nós temos 3 objetivos, são os 3 verbos de toda semana da nossa editora Betel. Primeiro é mostrar, segundo alertar, terceiro ressaltar. Então o verbo mostrar o quê? Mostrar o ofício do verdadeiro profeta, atalaia, sentinela de Deus. Número 2, alertar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E terceiro lugar, não menos importante, ressaltar que o profeta, o atalaia, o sentinela, o vigia, deve dar o aviso da parte de Deus. E o texto de referência, Ezequiel capítulo 3, versos 18, 19 e 20. Tá bom? Vamos ler?
Verso 18 de Ezequiel 3. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho, tá? Do caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue, tá, da tua mão o requererei. Olha aí, olha a responsabilidade. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade ou da sua iniquidade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu, livraste a tua própria alma, porque você falou. Verso 20, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer a maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrer, porque não avisando tu do seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. É a temática dessa aula 3. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não deixe de comentar aqui abaixo, tá? No YouTube, você que está dentro da plataforma, aqui acima, tá? O que você está achando dessa aula, tá? O que você pode acrescentar, quais são as suas dúvidas, quais são as suas dificuldades, e o que eu puder ajudar, eu e a minha equipe estamos aqui de prontidão, meu irmão, minha irmã, para lhe ajudar a dar nesse próximo domingo uma excelente aula. Então, o nosso maior desafio dessa semana é entendermos, não só de uma forma teórica, mas de uma forma prática, o que é verdadeiramente ser um vigia, um sentinela, um profeta, um atalaia de Deus. Esse é o tópico 1. É uma expressão, tá, com a qual o povo de Israel estava muito bem familiarizado. Qual, pastor? De atalaia, do profeta. Assim como, tá, quando Deus disse que estava constituindo Ezequiel como atalaia, como profeta sobre a casa de Israel, ele bem sabia, tá, o profeta Ezequiel, tá, o que isso significava. Você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, o que de uma forma prática isso significa para mim e para você? Porque, caso contrário, tá, nós estamos comprometendo a nossa vida, a nossa missão, e não só isso, nós estamos colocando em risco aqueles que diretamente e indiretamente Deus tem colocado sobre a minha e a sua responsabilidade. Nós somos professores da maior escola do mundo. Nós temos 1 hora, num horário nobre, no domingo pela manhã, e você vai ter a oportunidade de estar tocando a trombeta, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, nesse domingo, e que a minha oração é que Deus venha te usar, respaldar, tá, poderosamente e alertar os nossos alunos. Nós o amamos e nós queremos o melhor para eles. Ezequiel, ele tinha consciência disso. Ele sabia que deveria apresentar-se ao povo, e a mensagem que Deus estava dando a ele para levar o povo era uma palavra de advertência. Tá? Então ele tinha que ser fiel à proclamação dessa mensagem. Nem todos os atalaias de Israel foram diligentes no cumprimento da missão. Isaías 56, versículo 10 diz que todos os atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Essa é uma mensagem dura do profeta Isaías para os atalaias da sua época, da sua geração. Que eu e você, meu irmão, não venhamos ser enquadrados, tá, como atalaias cegos que nada sabem e que late como um cachorro, mas o seu ladrar, tá, não vai incomodar ninguém, não vai adiantar nada, porque nós estamos adormecidos, deitados e no sono da negligência dessa geração. Que esse versículo não venha cumprir na minha e na sua vida, meu irmão, viu? Em nome de Jesus. O tópico 1.1 diz sobre o dever de ser, tá, da mais alta confiabilidade. Tá? É uma função que exige, meu irmão, fidelidade. O profeta não pode ser um aventureiro, nem agir com irresponsabilidade. O profeta é responsável por advertir o povo da destruição eminente que virá sobre os filhos da desobediência, sobre a pena de ser culpado do sangue.
tá, de quem morrer nos seus pecados. Foi isso que nós lemos, tá, na leitura de referência dessa lição. O profeta de Deus não pode ser relapso nem negligente, mas diligente, sábio, submisso e fiel. Quando Jesus diz em João 20, 21, que diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros, a primeira pergunta que o texto me faz pensar é: como é que o Pai enviou Jesus? Porque se eu não entender como é que o Pai enviou Jesus, eu não sei como é que Jesus está me enviando. E são perguntas que eu preciso saber, porque quando Jesus ele fala sobre a sua missão, que é baseada numa tríade, tá? É tridimensional. A palavra missão, eu sei que na gramática da língua portuguesa é missões, tá? Mas todo princípio doutrinário na Bíblia ele é singular. Não existe, tá, nenhuma doutrina que é no plural, mas toda doutrina que é no singular, ela é tridimensional. E falando sobre a missão de Jesus, ele responde, tá, que ele estava pautado sobre essa tríade. João 6,38 ele diz que o Filho do Homem não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do que enviou. O primeiro ponto que eu tenho que entender aqui, tá, que quem está comissionado, ele tem que ser fiel a quem o comissionou. Ele tem que se submeter à missão, é estar sob submissão, é estar sob uma missão. Então, quem está te mandando? Quem está te convocando? Quem está te ordenando? Então, eu preciso estar muito, muito atento em escutar, tá? Não. Em ver, muito menos. Eu tenho que estar muito atento, tá, ao que está sendo falado, porque eu preciso ouvir, tá? Escutar é diferente de ouvir. Escutar é uma função, tá, dos ouvidos, das orelhas. Mas ouvir é quando eu tenho um discernimento, é quando eu compreendo, é quando eu entendo. Tá? Ver é uma função dos olhos, é diferente de enxergar. Tá? Então um sentinela, um profeta, além de ver, ele precisa enxergar. Além de escutar, ele precisa ouvir. E quando ele entende a mensagem, ele precisa se submeter, ele precisa ser diligente, ele precisa ser sábio, ele precisa ser submisso, ele precisa ser fiel. São características indispensáveis para um verdadeiro sentinela, um verdadeiro vigia, um verdadeiro profeta. Será que eu, meu irmão, e você, minha irmã, estamos sendo fiéis ao Senhor, diligentes, submissos à mensagem que Ele tem confiado a mim e a você? Porque cada um de nós, Paulo diz que somos uma carta aberta, uma carta viva de Deus. Porque a Bíblia que o mundo está lendo não é essa, viu? Não é essa. É essa. É essa daí. Os nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade, nossos vizinhos, tá? Os companheiros de caminhada, eles observam como que eu e você estamos nos comportando diante das circunstâncias, das situações, dos perigos. Porque nós somos luz, nós trazemos luz, soluções, tá? Uma solução para aqueles que estão em nossa volta. Nós somos sal, trazemos o equilíbrio. Viu? Abacuque, no capítulo 2, eu acho lindo a expressão que Abacuque usa. Ele fala: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza, e me apresentarei como vigia, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguido. A palavra arguido vem de arguição, né? É usado muito na questão do direito. Significa imputar, acusar, censurar, repreender. Então, o que Abacuque está dizendo? Sobre a minha guarda, tá? Eu estarei, tá, vigiando. Sobre a minha fortaleza, ou seja, sobre aquela torre, sobre aquela muralha, eu me apresentarei na hora certa, no momento certo, e vigiarei, ficarei atento para ver, tá, o que falará a mim e o que eu responderei quando for questionado, quando for confrontado. Essa, meu irmão, é uma consciência de um verdadeiro vigia. Ele sabe quem é, ele sabe da sua posição, ele sabe da sua função, ele sabe da sua responsabilidade, porque a vida que está em risco não é só a dele, é de milhares, é de milhões de pessoas. Assim também Ezequiel é nomeado, meu irmão, minha irmã, como atalaia sobre o povo de Israel. Capítulo 3, verso 17 diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. É o texto áureo. E da minha boca ouvirás. Ó, não é escutarás. Eu já falei para você da diferença. A palavra, a minha palavra. E avisá-los-ás da minha parte.
não é da sua, não é da nossa. Então fique atento, com seus ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, não é a minha, não é a sua, não é o nosso achismo, é a palavra de Deus. Porque quando você proclamar a palavra de Deus, tá? Ela não voltará vazia sem cumprir o que lhe apraz. Viu? A expressão empregada aqui é literalmente: deite para ser atalaia. E o que significa essa nomeação de Ezequiel como profeta, como vigia, como atalaia, tá? Como ministro, para avisar os exilados acerca da ruína iminente, tá? Que era uma realidade, um ato de graça da parte de Deus. É só isso. Se Deus está levantando Ezequiel como sentinela, como vigia, como atalaia, como profeta, isso por si só já é a prova do amor de Deus, da misericórdia de Deus para aquela geração. Todo dom ministerial, eu disse dom ministerial, não dom espiritual, viu? Os dons espirituais são 9, viu? Variedade de línguas, interpretação de língua, profecia, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, palavra da ciência, dons de curar, tá? Operações de maravilhas e fé. Isso são dons espirituais, tá? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que os dons ministeriais, tá? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre, eles são dons, eles são dádivas para a localidade que ali Deus o planta. Então, se você, meu irmão, Deus tem levantado com o ministério do apacentar, como pastor e pastora, então você tem uma ferramenta, o cajado e a vara, saiba usar, não inverta. É apacentar, não é o pau assentar, viu, meu irmão, viu, minha irmã? Se Deus tem levantado com o ministério da didática, do ensino, tá? Então a sua função é nobre, tá? Como a do pastor, que é para cuidar. Então você, meu irmão, que é mestre, é de ensinar, é de discipular. Mas o que você vai ensinar? Tá? A ser a pessoa, os seus discípulos, o que você vai trabalhar nele? É forjar neles o caráter? Não é o seu caráter, porque o meu e o seu caráter, nós somos falhos. É o caráter de Cristo. Se Deus, meu irmão, minha irmã, tem te levantado como profeta e profetiza, como evangelista, tá? Então evangeliza, profetize. Se Deus tem levantado você, meu irmão, como bispo, como apóstolo, como líder, tá? Que tem uma visão de longo alcance, Deus tem colocado, tá? Esses ministérios sobre a sua supervisão, então seja fiel. Tá? Isso é graça de Deus, isso é a misericórdia de Deus, porque Deus tem preparado a mim e a você para esse tempo e para essa hora. O tópico 1.2 dessa lição fala sobre o dever de internalizar a palavra. Antes de verbalizar, nós precisamos encarnalizar. É isso mesmo. Tá? Um servo de Deus, uma serva de Deus, tá? Eu e você, meu irmão, nós precisamos ter a palavra dentro de cada um de nós, para depois profetizar, para depois alertar. Viu? Ezequiel 3, verso 2 e 3 diz: eu abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dar de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo, que é a palavra que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel. É isso, irmão, que é o evangelho, que é a palavra. Mas quando nós decidimos vivenciar essa palavra, tá? Isso gera em nós o que? Um amargor, amargo como fel. Aqui no texto de Ezequiel 3 não fala, mas lá em Apocalipse fala que quando João comeu aquele livro era doce ao seu paladar, mas no seu ventre, tá, amargava. Por quê? Porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, tá, tem que ser verdade em nós. E se a palavra de Deus é verdade, como de fato ela é, e se eu decidir viver essa verdade, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o início dessa caminhada é de morte, não é de vida. O encontro de cada um de nós com Cristo, tá? A princípio não é vida, o final é vida. Eu sou o caminho, número 2, a verdade, número 3, a vida. Pastor, então, peraí, esse início é de quê? É morte. Morte do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância, é a renúncia. Se a palavra que eu ouvir de Deus, que eu enxerguei e decidi viver aquilo em mim, essa experiência, a princípio, tem que causar mudanças.
Porque o evangelho, ele nos confronta, meu irmão, a mudanças. Se o evangelho que tu está pregando, que tu está ouvindo, não lhe confronta, não é evangelho. Desculpe ser sincero. Nem todos os evangélicos conheceram o evangelho ainda, infelizmente. Tá? Porque muita gente aí não tiveram o discernimento, a sua visão aberta, os seus ouvidos destampados. Mas você, como professor da maior escola do mundo, você é um sentinela na sua igreja local. E como sentinela, profeta e profetiza do altar do Senhor. Tá? Então, o que você está ensinando hoje, você, em primeiro lugar, tem que estar vivendo. Então, comer o rolo simboliza tudo isso. Que o profeta precisava receber a mensagem de Deus, se comprometer com ela antes de proclamar os outros. Pois quem recebe antes, tá? Quem não recebe antes não sabe, nem vive, portanto não pode transmitir a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, na geração que nós estamos vivendo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. A Bíblia, meu irmão, tá? Nós precisamos pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Caso contrário, a nossa mensagem vai estar comprometida. O tópico 1.3 dessa lição 3 do tópico 1 diz que devemos ser conscientes da nossa missão. Tá? A pregação é ordenada na palavra de Deus e ele nos é imposta como obrigação. O apóstolo Paulo, ele declara isso quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Ele fala: ai de mim se não anunciar o evangelho. Tá? Então, além de fazer com fidelidade, tá? Como dispenseiro da revelação divina, é o texto áureo de Teologia 24 horas, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros. Deus tem uma dispensa e a chave dessa dispensa ele está disposto a dar a mim e a você. Isso é o versículo 1 do capítulo 4 de 1 Coríntios. O versículo 2 diz que a única coisa que Deus pede para um dispenseiro é fidelidade. Então seja fiel, meu irmão. Seja fiel, minha irmã, à missão que Deus te entregou. Porque Ele te entrega a chave, que é aquilo que você abrir, ninguém fecha. A palavra de Deus não volta vazia. E Deus, para respaldar a palavra que eu e você nós estamos pregando, só se for a palavra dele. Caso contrário, meu irmão, minha irmã, nós seremos envergonhados. Quando Paulo ensina o seu pupilo, né, o seu discípulo amado Timóteo, ele declara no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2, que pregues a palavras em tempo ou fora de tempo. A palavra ela tem que ser pregada. Se você pregar, ela vai ser pregada. Se você não pregar, Deus vai levantar outro melhor do que eu e você para fazer o que nós deveríamos fazer melhor do que nós. Mas o evangelho não para. A ordem de Jesus foi muito clara em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mensageiro precisa, meu irmão, minha irmã, ser consciente do seu dever, da sua chamada. O homem e a mulher que é incumbido como vigia, como profeta, profetiza, tá? Como atalaia de uma cidade, de uma comunidade, de uma família, ele tem que agir conforme a sua missão, de advertir sobre a aproximação, tá, de uma força inimiga, tá, dos dados inflamados do inimigo, das circunstâncias, das situações, viu? Ele tinha que entender a sua pesada responsabilidade. Ele devia soar o alarme, a trombeta, de modo que os habitantes das cidades que estivessem ali na sonolência da madrugada, do sono profundo, eles teriam que ser despertados pelo tocar das trombetas, tá? Para que então eles pudessem ter tempo de se preparar para a desgraça que estava chegando, tá, à sua casa. Será que, meu irmão, minha irmã, nós estamos, tá, sendo atalaias para a nossa própria família, para os nossos colegas de trabalho, para a nossa comunidade da qual eu e você nós congregamos, tá? Então, meu irmão, de modo que os habitantes da cidade daquela época, eles estivessem cultivando a terra, tá? Ou em sua redor, eles pudessem recuar para trás dos muros da cidade, se preparar para uma batalha. Qualquer homem, meu irmão, qualquer mulher que desconsiderasse a advertência de quem estava na torre de vigília, sendo sentinela, estaria, tá, e virtualmente assinando a sua própria sentença de morte.
tá? Mas nenhuma culpa seria atribuída ao atalaia daquele turno, daquela situação, daquela circunstância, tá? Porque ele tocou a trombeta. A pergunta é, será que eu e você estamos tocando a trombeta? Porém, entretanto, se o atalaia fracassasse quanto ao seu dever de advertir, ele seria, tá, considerado responsável pela morte de todos aqueles quantos fossem achados desprevenidos. Meu irmão, minha irmã, eu quero, tá, que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí, agora, abra aí, Números capítulo 10. Você precisa entender algo muito importante, tá? Números capítulo 10. Porque na Bíblia existe 7 festas judaicas. 7 festas. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, tá? Expiação e tabernáculos. Essas 7 festas faziam que na cultura judaica, tá, criasse-se um calendário e que Deus vinha ao encontro do seu povo, tá, 3 vezes durante o ano. Está lá em Êxodo 23, a partir do verso 16. Então, as primeiras 4 festas, tá, sendo que as 2 primeiras são festas familiares, as 2 festas das 4 primeiras, a festa da Páscoa e Pães Asmos são festas familiares. Tá? Primícias e Pentecostes são festas coletivas. Então, aqui era o primeiro encontro, era a primavera. A festa das trombetas, que é o que eu quero falar agora, e a festa da expiação era o segundo encontro, era o dia do juízo, do perdão, da purificação. E no outono, encerrando o calendário judaico, o calendário lunar, o calendário bíblico, era a festa dos tabernáculos. E Deus dizia, não se apresente diante de mim ninguém de mãos vazias. Então, dessas 7 festas, se a Páscoa fala sobre morte, e a morte era com o objetivo dos pães asmos, que é a santificação, só teria resultado se houvesse a festa das primícias, que é a ressurreição. Paulo diz que se cremos que Cristo morreu e ele ressuscitou, então a nossa fé é válida. Caso contrário, nossa fé é em vão. Mas glória a Deus, porque Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então, meu irmão, se ele morreu por mim, eu tenho que viver por ele. E aí vem a festa de Pentecoste, que é sobre o dunamis de Deus, o dínamos de Deus, o poder de Deus de Efésios 3:20, que em nós opera, tanto querer como efetuar. E aí vem a festa das trombetas, que anunciava o que? O juízo. A festa das trombetas, tá? Existe na Bíblia 2 tipos de trombeta. A trombeta de chifre de carneiro, que é mais conhecido como shofar, e as trombetas de prata. Tá? Então, quem poderia usar essas trombetas de shofar? Só quem era sacerdote. Quem poderia usar as trombetas de prata? Só quem era só sacerdote, quem era líder, quem era profeta, quem era sentinela, quem era vigia. E Números 10 fala, e falou mais o Senhor a Moisés dizendo, faz 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Mas prestando atenção aí, ó, Números capítulo 10, a partir do versículo 1. E quando as tocares ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, presta atenção, vai prestando atenção, tem um porquê de eu estar lendo esse texto aqui. É muito importante para essa aula de atalaia, tá? Mas quando tocar uma só, então, verso 5, quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais, que alojados estão à banda do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão da banda, presta atenção, da banda do sul. Retinindo as tocarão para as partidas, porém ajuntando a congregação as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e vós serão por estatuto perpétuo as vossas gerações. E quando a vossa terra sairdes a peleja contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente no dia que a vossa alegria é as vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pastor Francisco Miranda, o que esse texto tem a ver com essa aula? Tudo.
Pastor Francisco Miranda, tudo assim como? Tudo. Será que eu e você, meu irmão, estamos sabendo tocar a trombeta? Joel capítulo 2 diz, tocai a trombeta, né, a trombeta em Sião, e incomodarão todos, e incomoda todos os moradores da terra. Se eu vou para o capítulo 1 de Apocalipse, a trombeta de Deus é Cristo. Se eu for para o capítulo 20 de Êxodo, quando Deus disse a Moisés, prepara o povo, santifica o povo, porque no terceiro dia eu vou me apresentar, diz que o som da trombeta que se tocava, diz que as pessoas não se tremia todinho, e não era ninguém que tocava a trombeta, ela vinha de cima para baixo, não era de baixo para cima. Se Apocalipse diz que a trombeta é Cristo, que quando João disse que quando eu me virei para ver com quem falava comigo com a voz de trombeta, tá? Diz que os seus olhos eram como chamas de fogo. Capítulo 1 de Apocalipse, depois você pega lá. Então a trombeta sendo o evangelho, e é Cristo, até para saber tocar a trombeta eu preciso saber o retinar, de partir, de parar, de avançar, de recuar. Então as situações de guerra sempre eram comuns em qualquer dos povos da antiguidade, meu irmão. Viu, minha irmã? E isso não foi diferente com a nação de Israel. Seus principais inimigos, né? Lembra dos amonitas? Quantas batalhas? Dos moabitas, dos edonitas, dos filisteus, né? Os habitantes de Canaã, né? Lá os Zeus, né? Os heveus, os perizeus, jebuseus e tantos Zeus, são 12. Depois você conta lá, viu? Israel tinha 12 tribos, também lá, tá? Em Canaã também tinha 12 tribos. Mas aí seria uma outra aula. O que eu quero que você entenda é que, além de muitos outros inimigos, tá, com os quais Israel teve que guerrear, né, no decurso da história, também nas situações anteriores. As trombetas eram intimamente ligadas a essas situações, e principalmente situações de guerra, viu? Por exemplo, tá, vamos ver aqui alguns exemplos. Mediante o toque das trombetas, o Senhor, tá, lembraria o seu povo, tá, sobre as situações, tá, que estão aqui no texto. O versículo 9 que eu li diz que quando vocês saírem da terra para pelejar contra o inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas. Viu? Viu? Então, esse presente, irmão, esse mandamento aqui que eu acabei de ler, tá, foi transmitido pelo Senhor antes deles possuírem a terra da promessa, a terra de Canaã. Para saírem vitoriosos contra os seus inimigos, tá, eles deveriam retinir as trombetas diante do Senhor. Tá, fazendo assim, tá? Lembra da conquista de Jericó? Como é que foi aquele negócio lá? 7 dias, 7 voltas, né? Uma volta nos primeiros a cada dia, nos primeiros 6 dias. No 7º dia eles tinham que dar 7 voltas tocando as trombetas. Lembra disso? Então o que eu quero chamar a sua atenção? O toque das trombetas era tido como um momento de adoração solene diante de Deus. Tá? Na preparação para qualquer batalha, não resta dúvida, meu irmão, minha irmã, tá, sobre o fato de que as trombetas se constituíam num aparato, num instrumento mais do que necessário na adoração, na batalha. Tá? Um fato digno de nota é quando, tá, os que carregavam, né, as trombetas, os que estavam ali, que eram encarregados de tocar as trombetas, que eram responsáveis, não era qualquer pessoa, era só quem era líder, só quem era sacerdotes, soldados comuns, tá, ou graduados, não podiam tocar, teria que ser líder. Sabemos que a classe sacerdotal representava a presença de Deus no meio do povo, e uma vez que eles eram responsáveis por interceder pelos filhos de Deus diante do Todo-Poderoso, então, meu irmão, que eu quero que você entenda, tá, que a presença das trombetas era algo imprescindível. Então, o que Deus está falando com Ezequiel, que ele está levantando, e que era para ser sacerdote, Deus está levando ele para ser profeta, colocando como sentinela, ele sabia, o povo sabia a importância disso. Será que eu e você sabemos, ou se de fato sabemos, qual é a importância que eu e você estamos dando para a posição que Deus nos colocou como professores da escola dominical? Você é uma atalaia, meu irmão, ou minha irmã, você é uma atalaia. Independente se você é um auxiliar, um cooperador, um diácono, um presbítero, um missionário, um evangelista ou um pastor, independente do título, se você foi escalado pelo seu superintendente de EBD, pelo seu professor ou pelo seu pastor, tá, local, você tem que se sentir, meu irmão, privilegiado, porque ele está vendo que você tem moral, tem respaldo para saber tocar a trombeta. Será que eu e você estamos sabendo tocar a trombeta?
Será que nós não estamos tocando errado e o povo está bagunçando, está espalhando de vez de ajuntar? Você viu que da forma que ele tocava, meu irmão, dependendo do retinar da trombeta, cada ponto cardeal. Então, se no meio do arraial ficava o tabernáculo, né, de Arão, o átrio, lugar santo, santo dos santos, e para o norte, sul, leste e oeste ficava cada 3 tribos, dependendo do toque, era só para a tribo do norte, para as tribos que estavam no lado do norte. Dependendo do toque, era só para a tribo que ficava do sul. Dependendo do toque, era só para os líderes virem para a reunião. Dependendo do toque, é que eles iam para a batalha. Dependendo do retinar da trombeta, o inimigo estava à porta. Dependendo do retinar das trombetas, o portador de boas notícias ou más notícias estavam chegando. Então, meu irmão, olha a responsabilidade do que é ser um profeta, um vigia, um sentinela. Essa é a minha, a sua missão, meu irmão, como professores, como pastores, como apacentadores, como discipuladores, como evangelistas, viu? O que eu ensinei para você, meu irmão, para você, minha irmã, nesse primeiro tópico da nossa lição da revista Betel Dominical? O verdadeiro profeta, o verdadeiro vigia, o verdadeiro atalaia de Deus, ele sabe da sua mais alta confiabilidade, ele sabe da sua responsabilidade. Ele deve internalizar a palavra de Deus, ele tem que comer esse rolo, para que então ele possa dizer assim do Senhor. Ele é consciente da sua missão. E eu dizia no exemplo de Cristo, que ele sabia que ele não estava aqui para fazer a sua vontade. Deus estava na terra e não fez o que ele queria, mas sim a vontade daquele que o enviou. Quem é eu e quem é você, meu irmão, para falar o que quermos? Né? Para bagunçar o retinar da trombeta que Deus estabeleceu na sua palavra. Você está sendo aprovado ou reprovado, meu irmão, no seu turno de vigia que Deus tem confiado você e a sua família? É para parar e pensar. É uma grande responsabilidade. O tópico 2 da nossa lição fala sobre Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque se a responsabilidade do tópico 1 do atalaia é anunciar o perigo, se ele anunciou, ele está livre do sangue daqueles que ouviram e não atenderam a sua convocação. Mas se ele se furtar a cumprir com fidelidade o seu trabalho, se as pessoas morrerem como consequência de um perigo iminente que não foi alertado, as pessoas morrerão nos seus pecados, mas o seu sangue Deus cobrará de mim e de você. É o tópico 2. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus, meu irmão, minha irmã, é que todos se voltem a Ele, se arrependam e buscam o perdão dos seus pecados. Mas para isso, alguém tem que falar que eles estão em pecado. Então, a morte do homem sem Deus é uma catástrofe. Os cristãos são convocados, meu irmão, para anunciar a vontade de Deus e se esforçarem na vontade de Deus. E qual é o objetivo de nós nos esforçarmos? Para que aquilo que Deus, através de alguém, nos alcançou, através de nós, muitas pessoas possam ser alcançadas, para que elas possam se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos. Então, mas de antemão, sobre esse assunto, nós precisamos entender por que Deus criou a morte. Por que Deus criou a morte? Então, só lembrando que a morte não é uma pessoa, e muito menos um espírito ou um anjo. Não existe anjo da morte, espírito da morte, não existe. A morte é um estado de separação espiritual, física e eterna. Então, por que Deus criou o mal? Isaías 45:7 diz que eu formo a luz, eu crio o mal. Isaías 45:7, eu formo a luz, eu crio as trevas e eu crio o mal. Então por que Deus criou o mal? Por que Deus criou a morte? Morte é uma coisa, o mal é outra coisa. E por que Deus criou isso? Deus criou isso para ser justo com os anjos e com os homens. Então quando Deus cria o mal, Deus cria o mal para julgar os anjos, para enjuizar os anjos. Então existe o mal como estado, pessoa e lugar. Mal. Então existe o mal como estado eterno, mal como pessoa. Por isso que os anjos, ao pecarem, se tornaram pecadores eternos.
como eles são espíritos e não alma como nós humanos, eles se transformaram em espíritos malignos. Então, mal como estado, eterno. Mal como pessoa, espíritos malignos. Mal como lugar, é o inferno. Jesus disse que ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. Eu e você não somos diabo e muito menos anjos. Mas por que muita gente vão para lá? Tá? Se o mal foi criado para os anjos, por causa do pecado, da desobediência. Tá? Então, o inferno é o lago de fogo, é o destino eterno para todos aqueles que amaram o mal, a mentira, o engano. Ou seja, da mesma forma que Deus criou o mal para os anjos, como estado, pessoa e lugar, Deus criou a morte, tá? Como estado, pessoa e lugar. Então existe a morte como espiritual, a morte física e a morte eterna. O que é morte? É o estado de separação espiritual, física e eterna. A morte espiritual é a pessoa, tá, que tem o seu espírito humano separado do Espírito Santo. Quem são eles? Todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. São os homens naturais. Por não serem espirituais, eles não compreendem as coisas espirituais. E o que é a morte física? É a separação do espírito, da alma e do corpo. Que você vai num velório, num culto, numa cerimônia fúnebre, que não existe culto fúnebre, né? É cerimônia fúnebre, lá está o corpo. A alma não está mais ali. E Gênesis 2,7 diz que ao soprar Deus no pó, a alma ela é criada. E o homem passou a ser alma vivente. Então a pessoa não está ali, é só o corpo. E o que é a morte eterna? É a separação da pessoa em si, que é a alma, por todo o estado eterno de Deus. Então, isso precisa ficar claro nesse tópico 2, para que você entenda, tá, o porquê de Deus fez tudo isso. E por que eu estou tratando sobre essa questão? Pois bem, no momento em que Adão e Eva pecaram, tá, Romanos 5,12 diz que pelo pecado de Adão, a morte, presta atenção, professor, não o pecado, passou-se a todos os homens, pecado não se herda, viu? Não é ramartiologia esse tópico 2, mas eu preciso que você entenda, presta atenção, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que o pecado de Adão e Eva, a consequência do pecado deles, tá, que nós herdamos foi a morte, não o pecado, e a morte passou a todos os homens, e por isso que nem o seu próprio filho Deus o poupou. Então, sendo que o primeiro decreto de Deus em relação ao homem foi um decreto de morte, preste atenção, para um pouquinho o que você está fazendo, preste atenção. Deus disse para Adão, de todas as árvores do jardim, Adão, você pode comer livremente. Deus deu uma ordem, de todas. Passou da árvore da ciência, que ele morreu, até dela. Coma, Adão. Mas, entretanto, porém, por isso que eu amo os condicionais da Bíblia. Deus está dizendo, de todas as árvores do jardim podeis comer livremente. Mas, então ele está condicionando que tinha alguma coisa que ele precisava estar atento, da árvore da ciência. Se você comer, no dia que você comer, você morrerá. E no dia que ele comeu, ele morreu. O pecado de Adão não foi de adultério, de mentira, de roubo, de homicídio, tá? Os pecadões imperdoáveis, né, da religiosidade. Foi porque ele comeu de um fruto. Morreu pela boca, igual peixe. E assim somos nós até hoje. Porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Cuidado. Por que eu quero tratar sobre esse assunto com você nesse tópico 2? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você como profeta, profetisa, sentinela de Deus, você precisa ter essa consciência. Então, se a morte passou a todos os homens, e até hoje, tá, você tem uma certeza que o homem e a mulher têm, é que um dia vai morrer, não sabemos como, de que forma, de que maneira isso vai acontecer, mas é uma certeza que todos nós temos. Isso é consequência do pecado de Adão. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele conquistaria a imortalidade. Aí ele ia comer da árvore da ciência. Ele morreria? Não. Ele tinha conquistado a imortalidade pela árvore da vida. Deus colocou 2 decretos, de vida e de morte. Até hoje, meu irmão. Céu e inferno, bênção e maldição. Vida ou morte, até hoje. A escolha é minha e é sua. Deus deu a ele a vida, mas ele tinha a opção de rejeitar a vida. E o que ele encontraria? Com a morte. Foi a decisão de Adão. E hoje nós temos o privilégio de fazer o contrário de Adão. Então, se o primeiro decreto de Deus que Adão alcançou foi um decreto de morte e não de vida, a prova maior está lá em Gênesis 3:22, que sendo Adão como um de nós, não estenda ele a sua mão sobre a árvore da vida e coma e viva todo o estado eterno em pecado. Então foi o amor de Deus, a misericórdia de Deus ter pego Adão, depois que ele comeu da árvore da ciência,
Porque se ele tivesse ficado no Éden, ele ia comer da vida e se tornaria pecador eterno como os anjos, sem perdão. Então Deus pega Adão e coloca para fora do Éden e instaura ali a doutrina da redenção. Então tem uma segunda chance e nós estamos vivendo essa segunda chance. Então, se Adão foi alcançado pelo decreto de morte, pela sua desobediência, trazendo a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero que você entenda é o seguinte: Jesus veio, tá, como um segundo decreto de Deus para nos dar vida e vida com abundância. João 10 diz que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. E esse ladrão aqui, presta atenção, não é Satanás, irmão. A maioria das pessoas, pregadores e pastores, fica, né, o ladrão que é Satanás, fazendo alusão, e Satanás não vem senão matar, roubar. Leia o texto e o contexto, não é Satanás. É o falso pastor, é o falso ministro que rouba, que mata, que destrói. Satanás está no texto, tá, mas não no versículo 10. Ele é o lobo que vem. Por causa do pastor, que as ovelhas não é dele. E ele não está ali por causa das ovelhas, mas por causa do salário, por causa do salário. Mas aí é uma outra aula. Vindo o lobo, e ele não está ali por causa das ovelhas, como o Davi, que matou o lobo e o leão por causa das suas ovelhas. Ele está ali por causa do salário e diz que ele foge. E Satanás, ele chega, e como ele não consegue matar e roubar e destruir todos, ele chega e apavora para detectar as mais fracas, as mais vulneráveis. E ali, então, ele come a ovelha. Mas quem destruiu, matou e destruiu tudo, tá, foi o falso pastor do texto. Mas isso aí é uma outra aula. Só quero chamar a sua atenção que, diferente do primeiro decreto, que é morte, temos o segundo decreto, que é de vida. Tá? João 3,36 diz que aquele que crê no Filho não terá vida eterna. Ele já tem. Você agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, você tem a vida eterna se você está em Cristo Jesus. Como diz Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se João 3,36 está dizendo, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá, tá? Não terá a vida, mas a ira de Deus está sobre ele, permanece sobre ele. A ira desde o primeiro decreto, a ira da morte. Primeira Epístola de João 5,12 diz, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem, não é terá futuro, é presente, não tem. Vamos entender tudo isso que eu acabei de falar de uma forma tipológica. Você lembra da história de Esther? O livro de Esther, 10 capítulos, um livro lindo de se ler. Pois bem, no capítulo 3 e o capítulo 8, só quero chamar a sua atenção, de 10 capítulos, vamos esquecer 8, tá? Vamos pegar só 2, o capítulo 3, que é o decreto de morte de Ramã, e o capítulo 8, que é o decreto de Mardoqueu, um decreto de vida. Presta atenção. Pra você entender rapidinho, matar essa charada. Se a atitude de Amã em publicar o primeiro decreto lá de Gênesis 3,13 e de Esther capítulo 3, né, um decreto de morte, né, marcando um dia, um horário, para que todos os judeus, né, fossem mortos, né? Então, se o primeiro decreto de Ramã, do capítulo 3, declara a morta, decreta, instaura, né, a morte sem defesa ao povo de Esther, então assim também o primeiro decreto estabelecido, tá, pela desobediência de Adão, Satanás, com isso, então, o que ele fez no mundo? Ele botou o terror no mundo, meu irmão, dizendo que todo mundo não tem salvação, está todo mundo condenado, não tem mais jeito, é o portador de más notícias, né? E Deus não te chamou para ser portador de más notícias, porque você não foi chamado pelo Satanás, você foi chamado pelo Cristo. Mas o segundo decreto de uma vida abundante do capítulo 8, você lembra que se Ramã no capítulo 3 marcou um dia, um horário, marcando um dia, um horário para que os judeus fossem mortos, o capítulo 8, a rainha Esther chega diante do seu marido, o rei Assuero, e ele diz assim, olha, cancele o primeiro decreto. Ele fala, não posso cancelar porque um decreto que é selado com anel real, ele não pode ser desfeito. E até hoje, o que Deus determinou, Adão, se tu comer dessa árvore, tu vai morrer. E até hoje, todos que continuam comendo dessa árvore, tá, continuam morrendo. Só que o mundo sabe disso. Mas o que o mundo não sabe, por incompetência e falta de responsabilidade minha e sua, que existe um segundo decreto de vida, que não anula o primeiro, mas dá a todos aqueles que ouvem, tá, o direito de, quando chegar esse dia de cumprir o primeiro decreto na minha e na sua vida,
Não vamos dizer assim para a morte, ó morte, porque eu sou tragado pela vida e não pela morte. Então, meu irmão, o segundo decreto não cancela o primeiro, mas dá ao homem a oportunidade de se livrar das maldições através de Cristo Jesus, a palavra rema, a palavra logos, a palavra revelada. E o que é isso? É evangelho. O que é evangelho? É boas novas para aqueles que estão debaixo do primeiro decreto. A Bíblia é a palavra viva, é a palavra escrita, é o segundo decreto de Deus que precisa, meu irmão, ser divulgada, traduzida, enviada para o mundo inteiro, a fim de que os homens se protejam da maldição do primeiro decreto. A divulgação, a interpretação, as traduções da Bíblia é necessária, é urgente, para o máximo de pessoas possível possa ficar sabendo de que existe um segundo decreto de vida. E você, meu irmão, está fazendo o que com as suas redes sociais? Meu irmão, você tem quantos amigos virtuais no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook, e tu só fica postando besteira, professor da escola dominical? Para com isso. Se você faz isso, quem dirá os teus alunos? Porque pelo menos você, a gente crê que tem que ter discernimento. Você é luz, você é sal, você é um atalaia. E o que você está fazendo, meu irmão? Só posturando correntes de Allan Kardec, achando que é versículo da Bíblia? Você vai ver isso aí nas redes sociais de crente que não conhece a Bíblia. E você, meu irmão, precisa usar da melhor forma possível os meios que você tem. Oh, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, da nossa vida, da nossa geração. Você pode ver que os maiores influenciadores das redes sociais, sejam elas quais forem, é só besteirol. O que você está fazendo com o teu Twitter, meu irmão? Está fazendo aquela dancinha, é? Se converta, meu irmão, se converta, minha irmã. É 1 minuto que você tem para trazer uma palavra e você está desperdiçando com porcaria. O teu Facebook só fica compartilhando porcaria. Para com isso. A divulgação da Bíblia, a palavra escrita e a palavra viva é necessária para que o máximo de pessoas possível possa, meu irmão, saber que de fato existe um decreto de morte, mas também existe um decreto de vida. Entre o capítulo 3 de Esté e o capítulo 8 tem uma diferença de 90 dias, são 3 meses. Então, olha só. Então, aonde que eles chegassem com a notícia de vida, já tinha uma notícia de morte. E tinha um dia estabelecido. E para que essa diferença de tempo fosse compensada, o que o rei Assuero fez? Use as minhas ginetes reais, a minha cavalaria, para que esse tempo seja diminuído o mais rápido possível. Porque pode acontecer de você chegar com a notícia de vida no lugar em que o decreto já foi executado. E o que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, com o segundo decreto de Deus sobre a sua vida? Viu? A palavra de vida eterna é Cristo Jesus, meu irmão. O primeiro decreto de Deus em relação ao homem foi de morte. Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele fosse alcançado pelo decreto de vida, que também foi decretado, os 2 decretos, vida e morte. Mas ele optou, Adão, por o decreto de morte. Então, meu irmão, agora, hoje, o mais rápido possível, nós precisamos escrever cartas, ou seja, bíblias, mensagens, para que o homem conheça o seu direito de defesa. O verbo Jesus, o verbo encarnado, que é a palavra viva, que é Cristo, a palavra escrita, é o novo decreto de Deus para o homem. Hoje esse decreto se espalha no mundo pela pregação do Evangelho. E você e eu, meu irmão, somos enviados do rei para divulgar isso ao máximo de pessoas possíveis. A Bíblia é o único livro da história que revela à humanidade quem é Deus. Todas as demais obras não conseguem provar em si mesmas que tem como autor o Senhor do Universo. Somente a Bíblia conta a maior história de amor jamais revelada de outra forma a não ser a do Senhor Jesus Cristo sendo entregue na cruz para a salvação da humanidade. Devemos, meu irmão, amar a Bíblia porque ela é a luz para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é luz para os nossos pés porque a sua mensagem é pessoal, é individual, é luz para o nosso caminho porque todos os caminhos, todos os que caminham conosco também são beneficiados por essa iluminação que é a palavra de Deus. Então, meu irmão, nós devemos amar a Bíblia porque ela tem a resposta para as perguntas mais difíceis da humanidade, da história da humanidade e do coração do homem. Porque esse vazio desses questionamentos só Jesus pode preencher.
E você tem essa missão. E o que você está fazendo, atalaia? Profeta, profetiza. Hã? Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos amar a Bíblia, porque ela tem o tempo de ação, a graça de Jesus Cristo. Tá? Porque, infelizmente, virão dias em que os homens procurarão ela nos 4 cantos da terra, mas não encontrarão. Porque ela será arrebatada dentro do coração de cada um dos servos que aceitará Cristo como Senhor da sua vida. O que você está fazendo, atalaia? Deus te colocou num privilégio, num lugar privilegiado, de uma visão privilegiada. E as pessoas estão morrendo à minha, à sua volta. E o que nós estamos fazendo? Essa, meu irmão, é a temática dessa lição desse próximo domingo. É alertar os nossos alunos para o perigo iminente que nós estamos vivendo. Jesus já está às portas para arrebatar a sua igreja. Agora, porque você e eu nós estamos salvos, os nossos amigos, os nossos colegas de aula, de faculdade, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, eles não serão salvos? Por negligência da minha e da sua parte? Deus vai cobrar o sangue deles, de mim e de você. Então, para que isso não aconteça, meu irmão, minha irmã, você precisa fazer o que você tem que fazer. Toque a trombeta, saiba retinar a sua trombeta no tempo certo, na hora certa, para as pessoas certas. O tópico 2.1 diz que o julgamento de Deus é reto e é justo. Porque, meu irmão, se a festa das trombetas anunciava o juízo vai chegar. Não é isso que nós pregamos? Jesus está voltando. Vai vir 7 anos de tribulações, onde o mundo vai entrar em colapso econômico, histórico, social, cultural, político e religioso. Mas isso não vai vir sobre as pessoas sem elas serem avisadas. O tópico 2.1 diz que Deus é justo no seu julgamento. Então, a justiça de Deus, tá, se faz necessária através da tua proclamação. Então, o justo que se afasta de Deus será responsável pelos seus pecados. Ele não perdoará, ele não poderá, melhor dizendo, tá, recorrer aos seus atos de justiça realizados no passado para salvar-se, tá, caso não se arrependa antes de morrer. O que o tópico 2 está dizendo? Tá? Que Deus é conhecido pela sua justiça. Tá? Não pode ser definida como a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual. Ela é harmônica, tá? Porque faz parte da natureza divina. Deus é santo, Deus é justo. É um atributo imutável de Deus. Pastor, o que você está querendo que eu entenda? Meu irmão, Deus está chamando a mim para você, porque um atalaia verdadeiro, ele é justo. Ele ama a justiça. E é por isso que é a causa, é a força motora da sua pregação, da sua palavra. Porque eu e você não queremos ser culpados pelo sangue de ninguém. Então, ao cumprir a nossa missão com justiça, meu irmão, minha irmã, tá? Isso é um caminho sem volta. Porque se eu for justo 90% da minha vida e nos últimos 10% da minha vida eu for injusto e eu morrer ou Jesus arrebatar a sua igreja, tá? Os 90% não vai ser crédito que vai me dar salvação. A vigilância, a sentinela é constância, é perseverança, é vigilância. Lembra do caso do filho pródigo? É um bom exemplo para você entender o que eu quero que você entenda nesse tópico 2.1. Ao se desviar e perder tudo, tá? Ele reconhece o seu erro, ele cai em si, ele volta, ele se arrepende, ele pede perdão. É uma história linda, você conhece muito bem. Ele recebeu a graça porque ele voltou em vida. A porta da salvação ainda está aberta, meu irmão, para mim, para você e para todos aqueles que estão em nossa volta. Isso nos mostra que não adianta, tá, ser cristão há apenas alguns anos e depois se desviar da verdade. Não, é perseverança, é constância. O tópico 2.2, tá, dessa nossa lição fala sobre a justiça do justo não fará escapar do dia da sua prevaricação. Ou seja, a pessoa vive durante um período da vida de acordo com a vontade de Deus, depois passa a viver segundo a carne. Se apostataram da fé, vigia, crente. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, que essa palavra não venha cumprir em mim e em você. Porque não adianta nós começarmos bem e terminarmos ruim, não terminarmos bem. É melhor começarmos tudo errado, mas terminarmos de uma forma correta.
Então não adianta nós vivermos durante todo um período da vida, tá, de acordo com a vontade de Deus, depois passar a viver segundo a carne, tá? Como se tivesse um crédito diante de Deus. Não. Ezequiel 18, verso 24 diz: mas desviando-se o justo da sua justiça, presta atenção, e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? É claro que não. E aí o texto continua: de todas as justiças que tiver sido feito, não se fará memória. Deus não vai levar em conta na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Ezequiel, capítulo 18, verso 24. Por outro lado, meu irmão, minha irmã, o ímpio que aceita Jesus, tá? Que se desvia do mal, se arrepende dos seus pecados, recebe o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, mesmo como um ladrão que estava na cruz, na última hora, no último suspiro, ele recebe perdão dos seus pecados e ele é purificado, tá? E ele é salvo. Está vendo a inversão? Então é constância. Mas antes de você começar errado e terminar certo, do que você está certo hoje e amanhã, se você se apostatar da fé. Tá? O tópico 2.3 diz a responsabilidade da igreja atual. Aquele, meu irmão, que negligenciar o seu chamado e não avisar, não alertar a igreja do juízo de Deus e concordar com os pecados, passar a mão por cima do erro, deixar a igreja morna e iludida, cuidado pregador, tem muitos pregadores irresponsáveis por aí, que são cafetões, tá? Que usam a igreja como um prostíbulo, tá? Para os seus ganhos pessoais, seja financeiro, seja pelos seus títulos, seja pelas suas posições. Vigia, meu irmão, vigia, porque é contra essa raça ruim que existe no nosso meio, que eu e você, como professores da IBD, temos que ensinar o nosso povo. Viu? Presta atenção que eu quero terminar esse tópico aqui, 2, fechando com chave de ouro. Presta atenção. Viu? Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, tá, até o verso 22, nos conta a igreja, tá, nos conta a história da igreja de Laodiceia. E o texto diz ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso, diz, abre a sua Bíblia, irmão, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, olha só. Isso aqui é muito sério, é muito sério. Sério. E o anjo que está na igreja de Laodiceia escreve: assim diz o Senhor, o Amém, a testemunha fiel, o verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e nada tenho falta. Não sabe que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo o castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando para uma igreja, irmão, uma igreja, tá? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, tá, no seu coração, e cearei com ele, e ele ceará comigo. Estou parafraseando o texto. Verso 21, e ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma igreja. Ser negligente, meu irmão, é acomodar-se diante das conveniências, é se acovardar, não proclamando a verdade, com medo de represálias, ou por medo de sofrer algum dano, algum detrimento. Você é atalaia, meu irmão. Você é uma atalaia, meu irmão, minha irmã. Você está sendo fiel ao seu chamado? Acerca desse texto que nós acabamos de ler sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, né? Uma água morta, meu irmão, é repulsiva. Serve somente para ser cuspido e lançado fora. Tá? Essas palavras soam como uma rejeição final e irrevogável da igreja.
tá? Da parte de Cristo. Então, desde a igreja de Éfeso, a primeira igreja, né? Dos primeiros 100 anos da história, hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, a igreja que vai enfrentar o anticristo, porque ela confiou muito nela mesma, com os seus próprios olhos, com a própria riqueza, sendo que Deus é o dono do ouro e da prata. Como é que Deus está enxergando, meu irmão, minha irmã, a minha vida, a sua vida, o nosso ministério? Mas o texto, tá? O verso 18, 19 e 20, né? Deus chama eles ao arrependimento. Temos que concluir que a igreja de Laodiceia não está totalmente sem esperança de recuperação. As palavras são fortes, é de sacudir a igreja. Mas por quê? Para que ela se desperte. Se hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Filadélfia, né, ao mesmo tempo tem muita gente que está vivendo o período da igreja de Filadélfia, de Laodiceia hoje. O que eu ensinei para você, meu irmão, para você, minha irmã, nesse tópico 2? Tá? Que o prazer de Deus é que todos se voltem a Ele, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que eles se arrependem, que busquem o perdão dos seus pecados, porque Deus quer perdoá-los. Mas para que isso aconteça, eu preciso, meu irmão, tocar a trombeta. Você e eu, nós precisamos anunciar a verdade. Qual é a verdade? Tá? Existe um segundo decreto de vida e uma vida com abundância, que só pode ser achada em Cristo. Mas para que isso seja verdade em mim e você, nós temos que deixar nossa vida de pecado. O tópico 3, indo para a reta final. Tá? Muitos são ouvintes, mas não são praticantes. Muitos são ouvintes, mas, infelizmente, não são praticantes. Que isso não seja verdade em mim, meu irmão, não seja verdade em você, minha irmã. É fundamental, meu irmão, ou minha irmã, que nós venhamos refletir sobre essa questão. Ouvir e praticar. O Senhor Jesus abordou esse tema, tá, no seu sermão, lá de Mateus capítulo 7, tá, a partir do verso 24, quando ele fala: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, aquele que ouviu e praticou, o que ele fala no texto? Eu vou assemelhar a um homem prudente, uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vindo as chuvas, os ventos contrários, as intempéries, as circunstâncias contrárias, os problemas do dia a dia, tá? O que aconteceu? Tá? Não caiu. Por quê? Porque estava edificado sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não as pratica, tá? Não as cumpre. Jesus também ele faz uma comparação no texto. Ele compara o homem insensato, que edifica sua casa sobre a areia, que vindo os mesmos problemas, a chuva, os rios, os ventos, tá? Quando bate nessa casa, diz que ela cai. E diz que foi grande a sua queda. A importância que Jesus está nos advertindo, tá, nesse texto, tá, de Mateus capítulo 7. Tá? É muito sério isso, meu irmão. É muito sério, minha irmã. A importância da prática da palavra de Deus. Não é faz o que eu falo e não o que eu faço. Faz o que eu falo, mas não o que eu faço. Não. Deus está nos afiando a viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Tá? É relevante nós estarmos atentos para o fato de que Deus não se engana com essa questão da prática, viu? Todos nós somos chamados a fazermos uma reflexão se nós estamos praticando aquilo que Ele tem nos dado. Tá? Isaías, Marcos capítulo 7, tá? Ele cita, né, um texto de Isaías, quando ele fala, diz: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ô, meu irmão, que essa palavra não venha, minha irmã, cumprir na minha vida, na sua vida. Que possamos, o que nós falávamos, o que nós estamos falando, daquilo que a própria Bíblia fala que o coração, a boca fala que o coração está cheio. E é por isso que nas nossas redes sociais, é por isso que a maioria do nosso povo evangélico só fala o que não presta. Por quê? O coração está cheio do que não presta. Pastor, não exagera não, pastor. Tá bom, eu estou sendo, né? Eu estou exagerando, eu estou generalizando, né? Amém. Mas faz aí, meu irmão, uma reflexão das pessoas que estão em sua volta. Você é responsável por eles. Ah, pastor, mas eu não sou pastor.
tá? Mas você é um atalaia. Deus tem levantado aonde você está. Então, meu irmão, não seja hipócrita. Viu, minha irmã? Porque você já ouviu bastante para que tivesse uma verdadeira mudança de vida. Se não mudou, tá faltando em mim e em você vergonha na cara, na nossa cara, de nos posicionarmos e sermos fiel. O tópico 3.1, tá? Fala sobre Deus abomina a presunção. Os moradores de Judá, tá, diziam que a terra pertencia a Abraão. Lhes foi dada por possessão. Ninguém tinha direito de tirar da mão deles. Tá? Muitos judeus no tempo de Jesus achavam que não necessitavam de salvação pelo fato de serem descendentes de Abraão. Infelizmente. Tá? Numa certa oportunidade, uma circunstância de batismo, João fala assim, olha, poderá Deus suscitar dessas pedras filhos de Abraão? O próprio Senhor Jesus revelou que o fato de uma pessoa se declarar Senhor, Senhor, tá, e usar o seu nome para profetizar, expulsar demônios, fazer maravilhas, tá, não significa que ele está salvo, que está fazendo a vontade de Deus. A resposta de Jesus foi, eu nem os conheço. Porque tudo isso aconteceu porque o meu nome é poderoso. É no meu nome mesmo que os demônios são expulsos, que as enfermidades são expelidas. No tempo de Ezequiel, aquele povo desprezou essa questão, né? A relevância de um viver de acordo com a vontade de Deus. E precisamos hoje ter a mente, tá, de Cristo. E precisamos também trazer à mente que Deus não toma o que Ele dá a uma pessoa. Romanos 11:29 diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Mas por causa do pecado sem arrependimento, porque existe o pecado como ato e o pecado como estado. O que é o pecado como ato? É a falha, é o deslize. A Bíblia diz que todos aqueles que estejam em pé, vigie para que não caia. Todos nós estamos passíveis, meu irmão, minha irmã, de cometermos erros, atos de pecado. O que a Bíblia é contra não é isso, isso é uma possibilidade. Lembra do capítulo 2, versículo 1 da primeira epístola de João? Filhinho, eu escrevo isso para que não pequei, mas se pecar. Lembre-se que nós temos um advogado. Ei, o que Deus é contra, meu irmão, é contra o Estado, a iniquidade, é a prática. E João diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo, não de Deus. A prática, existe uma grande diferença entre você cometer um ato de mentira e ser um mentiroso, em você cometer um ato de adultério e ser um adúltero. É isso que eu quero que você entenda. Eu não sei qual foi o ato ou estado de pecado que você cometeu ou esteja cometendo, mas levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. O cair pode até ter acontecido na minha, na sua vida, mas levanta, sacode a poeira, é para frente que anda. Deus não aceita, é o prostrar. Viu? Então, esse tópico 3.1 fala sobre isso. Tá? Deus abomina a presunção de que, debaixo de uma promessa que Deus me fez, então mesmo que eu viva em pecado, vai se cumprir. Ei, quem disse isso para você? Que negócio é esse? O tópico 3.2 completa isso. Fala sobre ouvintes, mas não obedientes. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, anunciada pelo profeta Ezequiel, não era, tá, obedecida, pois os seus corações estavam longe de Deus. Para os judeus que foram exilados, escutar Ezequiel era um passatempo. Era ouvir aqui e sair por aqui. Entra aqui e sai aqui. Era ouvintes esquecidos, como se ele fosse um ator, um contador de histórias. Apesar de que nos nossos dias hoje nós temos muitos animadores de plateia, né? Muitos animadores de púlpitos, infelizmente. Parece que eles achavam que o profeta não tinha outra ocupação, né? Então ele se reunia, mas não davam crédito. Infelizmente hoje, em nossos dias, muitos, né, vêm às nossas reuniões, nossos cultos, nossos congressos, por causa da boa música, por causa da boa palavra, mas nem sabem o que significa estar num culto de adoração a Deus. Essas pessoas não honram o Senhor, nem o adoram em espírito e em verdade. São sepulcros caiados, são hipócritas.
E você sabe disso e eu e você não fazemos nada para mudar isso. O Espírito Santo não se manifestará, meu irmão, na vida de quem vai aos cultos como se fosse um entretenimento, um show. Ei, presta atenção. A igreja não é palco, viu, meu irmão? A igreja não tem palco, a igreja tem altar. No palco há performance, mas no altar há sacrifício. Viu, meu irmão? Ô, minha irmã, a igreja, tá, não tem show, a igreja não faz show, ela tem culto. No show há exibição, no culto há rendição. A igreja não tem estrelas, tem servos. Estrelas aparecem, brilham, mas servos trabalham nos bastidores, são submissos, são obedientes. A igreja não tem fãs, tem discípulos. Fãs aplaudem, bajulam, discípulos aprendem, seguem, obedecem, se submetem a uma causa, não a pessoas. A igreja não tem artistas, tem ministros. Artistas atuam, ministros servem. A igreja não tem plateia, tem adoradores. Quando vamos ao templo, não assistimos o culto, nós participamos do culto, nós prestamos um culto a Deus. Plateia assiste e reage, adoradores se prostram e se entregam. As promessas de Deus, meu irmão, minha irmã, as heranças de Deus, meu irmão, minha irmã, são dissipadas conforme nós cometemos abominações ao Senhor e não nos arrependemos. Infelizmente, a mesma irreverência para com a palavra de Deus nos tempos do profeta Ezequiel hoje acontece nos nossos cultos. Infelizmente. Uma oportunidade para se desfilar indecentemente, com bens injustamente, extorquido dos pobres, enquanto se celebrava a liturgia. Isso aconteceu no tempo de Ezequiel. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Só depois, meu irmão, da geração de Ezequiel estarem cientes da destruição de Jerusalém, é que os israelitas do cativeiro reconheceram que as suas extravagâncias, quando eles compreenderam a realidade da desgraça que eles estavam vivendo, eles procuraram a graça de Deus. O tópico 3.3 fala sobre o ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. Fechando essa aula. O profeta Ezequiel, como atalaia, ele tinha a incumbência, como eu e você nós temos hoje, de advertir os seus compatriotas de que a sua permanência no pecado e na rejeição a Deus resultaria numa morte, não só espiritual, porque eles já estavam mortos, mas se morresse fisicamente na condição de mortos espirituais, aí eles seriam alcançados pela morte eterna. Se o profeta deixasse de advertir, meu irmão, ele também seria responsável pela morte deles. Eu já mostrei para você aqui. Os apóstolos Pedro e João declararam, tá, que eles, aos que lhe disseram que não mais falasse de Jesus, Atos 4:20, não podemos deixar de falar. Paulo considerava que era um dever dele pregar o evangelho a todos. Tá? Romanos 1:14, 15, 16, ele fala, eu sou devedor, tanto aos gregos, como também aos bárbaros, tanto aos sábios, como também aos ignorantes. Assim como está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. E aí vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, como também os gregos. Assim, meu irmão, como os profetas do Antigo Testamento, viu, minha irmã, não podiam deixar de proclamar a palavra de Deus que lhes havia dado. Assim também os apóstolos nos dias posterior a Jesus, eles também não podiam se furtar de ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou. E assim também, meu irmão, minha irmã, a mim e a você, Atos 1:8 diz, e ser-me-eis testemunhas. Você sabia que na palavra testemunha, lá de Atos 1:8, no original, testemunha significa mártires? Ser-me-eis mártires. O que ele está dizendo? É aquele que está disposto a morrer pela causa. Porque um sentinela está no fronte de batalha. O que eu ensinei para você nesse tópico 3, fechando esse tópico 3 com chave de ouro?
Muitos são ouvintes, tá? Mas poucos são praticantes. Muitos estão vendo, mas poucos estão enxergando. Muitos estão escutando, poucos estão ouvindo. Deus abomina a presunção, o orgulho, a soberba. E todos nós precisamos nos convertermos, meu irmão, disso, porque senão nós seremos condenados com o mundo. Fechando com chave de ouro, concluindo essa lição número 3 da nossa editora Betel, a lição número 3, tá? Do qual nós estamos tratando sobre Ezequiel, o atalaia que Deus colocou sobre a casa de Israel. Na cultura judaica, eu falei que existia e existe até hoje 7 princípios, né? 7 festas. E a festa do Teruá, né? O Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, lá de Levítico 23, a partir do verso 23, Levítico 23 em diante, lá diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, o primeiro dia do 7º mês, tá? Será para vós um dia de repouso, de descanso, de santa convocação, e comereis ao som de chofares. Lembra que eu falei de Números 10 sobre o retinar da trombeta de prata? Eu quero encerrar falando sobre o chofar, um tipo de trombeta. Nesse dia não fareis trabalho de serviço, serviçar, e oferecereis uma oferta queimada ao Senhor. Olha só, nesse dia, tá, dessa festa, né, que no primeiro dia do 7º mês, tá, que se realizava, tá, iniciava a festa das trombetas, né? Nesse dia, que era um dia de uma santa convocação, que nenhum trabalho poderia ser feito. Então, quando eram tocadas as trombetas, o chofar, né, anunciava-se a proximidade do juízo, do dia da expiação, que era a festa seguinte. E isso, qual é a sombra, qual é a tipologia dessa festa das trombetas? É um anúncio de juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 7, estou concluindo a aula. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. João 14 fala que a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que o Espírito Santo fala? Olha, vai vir um juízo aí, e Deus é justo, para que você não venha participar desse juízo, porque todos que lá participarem vão ser condenados, então vim eu antes, para que você se arrependa. Então, meu irmão, todo ciclo, nós vivemos, a nossa vida é uma vida cíclica, tem começo, meio e fim. E nenhum ciclo da nossa vida termina sem uma prestação de contas, sem um juízo, sem que Deus julgue e Ele dê a sua sentença, positiva ou negativa. Sendo Deus misericordioso, Ele sempre, antecipadamente, Ele vai trazer a festa das trombetas, a festa que anuncia o juízo. Então, na antiga aliança, lembra de Josué? E eu quero fechar essa aula mostrando sobre a questão dos 7 ciclos que, né, Josué 5,14, quando Josué orava, buscando a Deus uma estratégia para vencer aquela cidade, o anjo do Senhor aparece, o príncipe do exército do Senhor fala assim, tá, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor para trazer para você a estratégia. E aí qual foi a estratégia? Que deveria dar durante 7 dias voltas em Jericó, sendo que o primeiro dia até o 6º dia era para dar uma volta com o som do toque do chofar, e no 7º dia ele ia dar 7 voltas, e na 7ª volta, além do tocar das trombetas, eles tinham que gritar. E o que era impossível, Deus ia fazer. O que era possível, eles teriam que fazer. O que era impossível? Os muros. Deus fez com que aqueles muros desaparecessem, eles ruíssem. E agora eles teriam que entrar na cidade e fazer o que era possível. E houve uma grande batalha. Lembra dessa questão lá em Josué capítulo 6? Pois bem, quando Joel capítulo 2, versículo 1 diz, que eu já citei aqui, repito, tocai o chofar, a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu monte santo, tremei todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem e está perto. Todas as vezes, meu irmão, minha irmã, que Deus vai trazer o juízo sobre uma pessoa, uma cidade, uma situação, uma circunstância, tá? Não se esqueça. Não se esqueça, tá? Ele vai tocar as trombetas. Viu? Exemplo da nova aliança. Apocalipse capítulo 2, 3 fala sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
E o que isso representa? Representa um período específico da nossa história. Por exemplo, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, significa igreja desejável, né? Um período que vai de Cristo até 100 anos depois de Cristo. Essa igreja, tá? Eles já tocaram a trombeta nos primeiros 100 anos. Se a trombeta é Cristo, é o evangelho e a palavra foi pregada. Aí vem a segunda igreja, a igreja de Esmirna, significa perfume suave, que vai ali, né, conhecido como período da igreja perseguida. A gente vai estudar muito isso no módulo de eclesiologia, aqui no Teologia 24 Horas, onde eu mostro todos esses detalhes. É um período dos 10 imperadores, né, que vai do ano 100 depois de Cristo até 312 depois de Cristo. É a igreja estatal, nos dias da igreja, do período da igreja de Constantino. Vem o terceiro período da igreja, a igreja de Pérgamo, que significa a elevação. Aí vem a igreja de Tiatira, que significa sacrifício contínuo. A igreja da Idade Média, né, o momento das trevas, né, onde eles viveram a profundidade do pecado, devido à prática da idolatria, da heresia. Vem a quinta igreja, o quinto período, que significa cântico de alegria, a igreja de Sardes, né, a igreja da Reforma, né, antes e depois de Lutero, né, ou seja, aí vem o sexto período da igreja, que é a igreja de Filadélfia, significa amor, né, amor fraternal, amor filhos, condicional. A igreja dos dias atuais, que devido ao falso amor, o amor condicionado, um amor que tem se esfriado no nosso meio, não é um amor filhos, é o amor ágape, que é o amor que nunca esfriará. Se o amor verdadeiro nunca esfria, se tem esfriado, não é o amor ágape, é o amor filhos. Qual é a qualidade do amor que eu e você, meu irmão, nós estamos vivendo? O amor ágape, o incondicional, o verdadeiro, ou o filhos, que é condicional e é falso? Porque eu amo se você me ama, não é isso o amor filhos? Porque o amor verdadeiro, ele é paciente, ele é benigno, ele não é invejoso, tá? Ele não se vangloria, ele não se ensoberbece, ele não se comporta indecorosamente, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se irrita, ele não suspeita mal, ele não se regozija com as injustiças, mas se regozija com a verdade, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lembra dessas características, desses adjetivos lá em 1 Coríntios capítulo 13? A última trombeta, então, que vai ser tocada, porque nós estamos tocando hoje, a igreja de Filadélfia, é a sexta trombeta, é a sexta volta. E o que é que nós estamos anunciando? Vai vir, e não é isso que Paulo diz, que antes que a última trombeta seja tocada, e quem vai tocar a última trombeta? É a igreja de Laodiceia, é o povo do juízo, é a igreja que vai enfrentar o anticristo e a grande tribulação, mas antes disso, nós seremos arrebatados, e uma vez que eu e você verdadeiramente aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, baseado no amor, ágape, e se nós estamos vivendo isso, tá? Não é isso que Paulo escreve na 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52? No momento, no original, no grego, essa primeira parte do versículo, em um momento é átomo. E aí, eu não vou entrar em detalhes sobre escatologia, tá? É num piscar de olhos. Tem versão que é num abrir e fechar de olhos. Não é, eu posso fechar meus olhos, eu posso determinar que eu vou abrir só daqui a 5 minutos. Agora, o piscar de olhos é involuntário. E o arrebatamento será num piscar de olhos. Não é num abrir e fechar de olhos. Tá? É num piscar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estaremos vivos seremos transformados. Ou seja, a trombeta soará num momento, num abrir, num piscar de olhos, mas o povo precisa ser avisado desse som. Nós fomos constituídos, meu irmão, como atalaias, minha irmã, sobre esse mundo. E cada qual tem que exercer o seu papel na sua comunidade local, na sua rua, na sua quadra, no seu local de trabalho, na sua faculdade, antes que seja tarde demais. Assim como Ezequiel, eu e você, não escapa ninguém aqui, é você, Deus tem chamado você, tem chamado a mim, tem chamado a nós. E talvez você esteja se perguntando, qual é a relação desses ciclos na minha vida? Tá? O fato, meu irmão, que cada ciclo tem um juízo. Tem um juízo. João 16, verso 7 diz o seguinte: todavia eu vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Paracleto, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, como de fato ele foi, eu o enviarei a vós. Ele subiu em Atos 1, Atos 2, o Espírito Santo desceu, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado porquanto não creram em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não vos verei mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado, não será. Satanás e os anjos, a terça parte que se rebelou, já foram julgados, condenados. Você não tem que temer, você tem que se posicionar. E a Bíblia diz, resistiu o diabo. Lá em Efésios capítulo 6, das 7 características da armadura de Deus, tá? De 7, 6 é de defesa. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Das 7 ferramentas da armadura de Deus, só uma é de ataque. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meu irmão, se nós ouvirmos a voz do Senhor, então nós temos a sua bênção, a sua vida. Caso contrário, teremos um juízo, tá? Que nós seremos condenados. A escolha é nossa. Depende de mim e de você. Ou vamos dar crédito, ou vamos desprezar. Se você, meu irmão, minha irmã, não precisa, viu, meu irmão? Não precisa ficar com medo, tá? Das trombetas e muito menos do juiz de Deus. Porque eu e você, meu irmão, já fomos mortos com Cristo na Páscoa, viu? Fomos justificados na festa dos pães asmos, já ressuscitamos nas festas das primícias e já estamos no reino de Deus pela festa dos Pentecostes. Se o Espírito de Deus habita em você, tá? Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação está para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está sendo submisso à voz do Espírito que está falando contigo agora, então você não tem o que temer. A festa das trombetas é o alarido de Deus ao seu favor, porque Deus está anunciando antes do juízo, tá? Que você não será condenado. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia! Aleluia! Deus é justo, meu irmão. Deus é justo, meu irmão. Por isso, se também formos justos, tá? Nos nossos relacionamentos, durante todos os nossos ciclos, tá? Viu? Não sei se você, meu irmão, minha irmã, é uma dessas pessoas que tem dificuldade de entender a Bíblia, como eu já fui e sofri muito, viu? Hoje eu sofro, mas muito menos, tá? Mas eu não me dei por vencido, tá? Não me deixei ser derrotado pelas circunstâncias e muito menos pelas adversidades. Se você, tá, quer se aprofundar mais no entendimento da palavra de Deus, tá? Então venha se assinando Teologia 24 Horas. Como é que anda a sua leitura da palavra de Deus? Como é que anda o seu entendimento? Tá? Você quer melhorar nessa área da sua vida? Nós estamos iniciando um novo ano, tá? Uma oportunidade tremenda para que você, tá, venha estudar comigo, e você não vai estar estudando sozinho, vou estar aplicando a minha mentoria individualizada. Nós temos a nossa própria plataforma online, o nosso próprio aplicativo, onde, tá, todos os meus alunos, nós individualizamos a nossa mentoria, acompanhamos, tá, com a qualidade do ensino teológico, que talvez é o que você está procurando. E aqui eu posso garantir para você que nós estaremos juntos, aprendendo e entendendo melhor a Bíblia Sagrada de uma forma muito mais simples, rápida, tá? E se você quer fazer isso, faça com alguém que já superou as mesmas dificuldades que talvez hoje você está tendo. Se você tiver interesse em participar de uma jornada teológica comigo, faça a sua assinatura, é R$ 49,90 por mês, tá? E você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria através das dezenas de módulos do nosso curso de Teologia Sistemática, pelo nosso IB, nosso Instituto Bíblico Internacional, através da nossa plataforma de desenvolvimento profissional, tá? Ministerial, pessoal, mais conhecida como Teologia 24 Horas. Espero, meu irmão, minha irmã, que essa aula mestre Betel Dominical possa ter beneficiado a sua vida e possa ser um agregador para essa próxima aula, desse próximo domingo, para o crescimento espiritual seu e de seus alunos. E espero que, de alguma forma, tá, você se sinta a cada dia mais entusiasmado em continuar o serviço do Mestre dos Mestres, tá, com excelência. Espero que você converse sobre esse assunto com seu cônjuge, tá, com seus amigos, com seus filhos, com seus irmãos, tá, porque é uma forma de você já ir preparando para essa aula, tá bom? Por aqui fico eu, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, esposo da missionária Isabel Miranda, pai de Lucas Estevo, tá? E de Mateus de Gabriel, aqui de Palmas Tocantins, da AD Shalom, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Deixo registrado aqui, tá, um abraço todo especial, um carinho todo especial para os meus pastores presidentes, pastor Hermes de Vieira Neto, pastor Ezi Batista Vieira, são os meus pastores presidentes aqui na Assembleia de Deus Shalom, como também o meu pastor convencional, o pastor Amarido Martins da Silva, da nossa Conemar de TO. Então por aqui fico eu, tá, do Teologia 24 Horas,
com o objetivo de tornar a sua experiência de autoaprendizagem muito mais fácil, intuitiva e, claro, principalmente interativa e o melhor de tudo, viu? Aonde você estiver, a hora e quando quiser. E acredite, no seu tempo e no seu ritmo. Um grande abraço, até a nossa próxima aula mestre da Escola Bidominical, a maior escola do mundo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, porque você já é abençoado em Cristo, tá? Você é um eleito de Cristo antes da fundação do mundo. Que o Senhor Jesus continue resplandecendo o seu rosto em ti. Que o Senhor Jesus continue te guardando, que o Senhor Jesus continue te alcançando com as suas misericórdias, que o Senhor continue se levantando a teu favor, te dando a paz e a prosperidade. Uma excelente aula, meu irmão, uma excelente aula, minha irmã. Não deixe de se inscrever, não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Até a próxima aula.